Olá, você está no Passeio Grátis e vamos falar de sintaxe da oração e hoje o tema é sujeito. Vamos direto ao ponto? Sujeito é sempre alguém ou algo. Ou ele é alguma pessoa, alguém, ou ele é algo, ou seja, ou ele é uma coisa. Então, se eu estou procurando o sujeito, estou procurando alguém ou algo. Nessa sequência que prioritariamente o sujeito é alguém. Mas pode ser que na frase não tenha alguém envolvido e o sujeito é algo. Então, na frase 1 aqui, é claro que o sujeito é o menino. Foi ele que chegou. Alguém chegou. Nessa frase aqui, alguém chegou. Na frase de baixo também, os meninos chegaram, alguém chegou. Quem chegou foram os meninos. Na frase de baixo não tem alguém. O vento derrubou a árvore, quem derrubou a árvore foi o vento. Então, algo derrubou. Então, estamos falando de algo. O céu está lindo. Da mesma forma também, algo está lindo. Então, eu vou ao verbo saber se tem alguém que está lindo ou algo que está lindo. Se alguém derrubou ou algo derrubou. Se alguém chegou ou algo chegou. Que a frase poderia ser, por exemplo, a minha encomenda chegou. Então, algo chegou. É preciso verificar sempre isso. Se o sujeito é alguém, que é a prioridade, né? Se ele não for alguém, ele vai ser algo. Então, o sujeito é alguém ou algo. Então, dicas importantes para a gente observar o sujeito em uma frase mais complexas, né? As frases mais complexas é que dificultam para o aluno iniciante. Então, a primeira coisa é, quando não tiver sujeito antes do verbo, antes. É bom lembrar o que é antes e o que é depois, né? Ou seja, a frase anda nesse sentido aqui, ó. Botou uma seta. A frase anda nesse sentido aqui. Então, antes é qualquer coisa que está cá para trás, é antes. Então, quando não tiver sujeito, antes de tiver, tem o não. Antes do não, tem o quando. Antes é lá para trás, depois é lá para frente. É porque muita gente se engana aí com a direção da frase. Então, quando não tiver sujeito antes do verbo, então, antes do verbo, cadê o verbo? Olha o verbo aqui, chegou. Onde é antes do verbo? Antes do verbo é aqui, ó. Aqui que é antes do verbo. Esse aqui é o lugar aqui, ó, antes do verbo. Então, quando não tiver sujeito antes do verbo, o que acontece? Ele poderá ser o primeiro elemento. O primeiro elemento aqui é ao teatro. Ele poderá ser o primeiro elemento ao teatro. Esse é o primeiro elemento. Então, primeiro elemento. É esse aqui, ao teatro. Mas, normalmente, ele é quem? Ele é o segundo elemento. O segundo elemento é a peça de Irene. Então, nessa situação, lembre sempre que a chance maior dele é de ser o segundo elemento. Chegou ao teatro a peça de Irene. Claro que se você fizer daquela mesma forma, procurando alguém ou algo, você vai perguntar: alguém chegou ou algo chegou? Algo chegou. O que foi que chegou? O que chegou foi a peça de Irene. A peça de Irene chegou ao teatro. A peça de Irene chegou ao teatro. Então, observe que a chance maior é de ser o segundo elemento. Ok? Esse primeiro elemento nem poderia cogitar ser sujeito. Eu vou falar disso daqui a pouco. Então, o sujeito, ele é sempre alguém, ou seja, quem é, quem chegou, quem entrou, quem saiu, alguém, ou algo, ou seja, o que derrubou a árvore, o vento, certo? Ele nunca, mas nunca, será um termo preposicionado. O que quer dizer isso? Aos meninos, tá vendo a preposição a aqui, destacada? Aos meninos. Aos meninos jamais será sujeito. Por quê? Porque diz aqui que nunca será um termo preposicionado. Então, o que é que eu faço? Impossível ser o sujeito.
De alguma forma, então, o sujeito vai estar na frente do verbo. Antes do verbo não tem sujeito, porque aos meninos não pode ser sujeito, uma vez que está preposicionado. E então, de alguma forma, é o primeiro elemento depois do verbo. O primeiro elemento depois do verbo. Só que ele está preposicionado também, ao dia aqui. Então, nunca será preposicionado. Então, é impossível ser sujeito. E quem é o sujeito da frase? É esse aqui, ó, fazer os exercícios. Vamos com calma. Em primeiro lugar, observe que não tem sujeito antes do verbo e observe que ele é o segundo elemento depois do verbo. Mas observe também uma coisa. Não pode ser sujeito aos meninos porque está preposicionado, não pode ser sujeito de alguma forma. Então você vai tentar o segundo elemento, que é fazer os exercícios. Cabe fazer os exercícios, né? Vou botar a seta. Cabe aos meninos de alguma forma, ou cabe de alguma forma aos meninos. A ordem do restante não interessa, interessa a ordem do sujeito aí. Fazer os exercícios cabe aos meninos de alguma forma, ou fazer os exercícios cabe de alguma forma aos meninos. Observe que ele aí foi o segundo elemento. Também poderíamos usar aquela estrutura, alguém ou algo, do tipo, alguém cabe ou algo cabe. Não é alguém que cabe, não se trata de perguntar se a pessoa cabe dentro daquela casa, se a pessoa, não é no sentido de alguém ser grande ou pequeno para caber ou não caber. Alguma coisa cabe, no sentido de ser cabível naquele contexto. Então, alguém cabe ou algo cabe? Algo. E o que é que cabe? Fazer os exercícios cabe aos meninos. E por que aos meninos não pode ser sujeito? Porque o sujeito nunca será preposicionado, então aos meninos nunca será sujeito. E de alguma forma, por que não pode ser sujeito? Porque o sujeito nunca será preposicionado, então de alguma forma nunca será sujeito, em lugar algum. E então, se nunca será sujeito, como eu vou achar o sujeito? Como é que eu vou achar o sujeito? O sujeito é sempre alguém ou algo. Quem ou que. E ele nunca será preposicionado. Então, alguém cabe ou algo cabe? Resposta, algo. Algo cabe. E o que é que cabe? Fazer os exercícios. Esse aqui é o sujeito. Aos meninos cabe, de alguma forma, fazer os exercícios. Alguém cabe ou algo cabe? Algo. O que é que cabe? Fazer os exercícios. Acabei de achar o sujeito. A resposta às perguntas alguém ou algo é sempre o sujeito. Então, observe que ele é o segundo elemento, né? Depois do verbo. Aí vem aqui o verbo, cabe. Vem o primeiro elemento, que é de alguma forma. E vem o segundo elemento, que é o quê? Fazer o exercício. Então, de alguma forma, é o primeiro elemento. E fazer os exercícios é o segundo elemento. Lembrando daquela estratégia, né? Quando não tem sujeito antes do verbo, o sujeito pode ser o primeiro elemento depois do verbo, mas normalmente ele é o segundo elemento. Ah, Jabas, e por que os meninos não podem ser sujeitos? Porque tem um a. Aqui não é os meninos, aqui é aos meninos. Tem preposição, não pode ser sujeito. Então, foi o que eu acabei de fazer. Fazer os exercícios, não, na ordem, ó. Fazer os exercícios cabe aos meninos de alguma forma. Faltou o S aqui, né? Cabe aos meninos de alguma forma. Aprenderemos com isso mais um item. Que mais um item a gente vai aprender? Ora, aos meninos cabe de alguma forma fazer os exercícios. Por que o sujeito? Fazer os exercícios. O sujeito está destacado. Ele tem verbo, no sujeito tem verbo. Cadê o verbo do sujeito? Ó, fazer. Olha o verbo do sujeito aí, fazer. Fazer é o verbo do sujeito. O que isso significa? Isso significa que o sujeito é uma oração.
Porque tudo que tem verbo é uma oração. Logo, esse sujeito é uma oração. Ou seja, o sujeito é um sujeito oracional. Beleza? Então, sujeito oracional leva o verbo pesquisado para o singular. Daí, cabe, vai precisar ficar no singular, porque o sujeito foi um sujeito oracional. Ah, mas os exercícios estão no plural, professor. Sim, os exercícios estão no plural, mas os exercícios aí não representam o sujeito. O sujeito não é os exercícios. O sujeito é fazer os exercícios. Alguém cabe ou algo cabe? Algo. O que é que cabe? Fazer os exercícios. Então, o verbo caber, tá vendo? Caber. Ele fica no singular. Por quê? Porque o sujeito é fazer os exercícios. Ou seja, é um sujeito oracional. O sujeito oracional leva o verbo para o singular. Isso a gente vai ver com detalhes na concordância verbal. Então é isso. Sujeito oracional leva o verbo para o singular e, na verdade, tudo leva o verbo para o singular, exceto se tiver sujeito plural sem a presença de verbo, ou sujeito indeterminado, quando se está na dúvida entre eles ou elas. Inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, porque a cada 1000 inscritos nós teremos novas matérias. Então, vamos para mais uma aula de sintaxe, vamos aprofundar a questão do sujeito. Vamos aprofundar, vou colocar aqui o card da próxima aula.